Olá, olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Pessoal, então somos do núcleo da Federal de Campina Grande, Paraíba. Para quem matou a aula de geografia e não sabe que Campina Grande é na Paraíba. Existe vida além de João Pessoa, tá? É uma rivalidade, é uma tensão histórica, né? Mas existe vida, inclusive filosófica, fora de João Pessoa. Essa foi uma direta para Rondon. E aí, gente, é muito massa a gente estar aqui com vocês hoje, né? Gente dos todos os cantos do Brasil. Muito bom rever gente amiga, gente parceira. E aí a minha fala inicial, e muito breve, é só para dizer que, a meu ver, esse encontro ele tem 3 elementos muito interessantes, muito importantes, muito massa. Primeiro, penso que é um encontro de uma importância política muito valiosa, né? Num cenário pós-Lei 3.415, pós-BNCC, e em meio a toda essa crise política, moral e, enfim, que vivemos no Brasil, esse encontro delimita um espaço de discussão política importante. Política, inclusive, no sentido da CAPES, no sentido de nos colocarmos como área, de pedirmos e exigirmos o respeito à nossa área epistemológica do ensino de filosofia. Segundo, penso que é um encontro importante igualmente no sentido filosófico, porque filósofas e filósofos se juntam numa cidade hospitaleira como é Fortaleza, com gente hospitaleira nos recebendo, e para desenvolver o nosso ofício, o nosso métier, filosofamos sobre um objeto epistêmico muito específico, a educação filosófica. E terceiro, penso que é um encontro também importante no sentido de... Deixa eu pegar minha cola aqui. No sentido desse encontro de amigos e amigas. Nos reunimos aqui, e aqui eu vejo tanta gente que é parceira nossa, né? Gente que, de lá da UFABC, tira um dia por ano para fazer uma videoconferência conosco, lá da UFCG. Né? Estou falando da Patrícia, nossa parceira, nossa querida amiga. E que, ou seja, os núcleos não estão isolados, nós somos parceiros. Nesse momento agora de qualificações, as comunicações entre nós, né? Venha cá, mande um parecer, né? Somos parceiros, somos amigos. Então, isso é muito massa. Queria destacar esses 3 elementos muito importantes do nosso encontro nacional do Prof. Filo. E aí, a fala vai, porque o protagonismo não é meu, o protagonismo não é de Rondon, a fala vai já para os nossos pesquisadores mestrandos e a nossa pesquisadora mestranda. E o roteiro é bem simples, tá? O pessoal vai começar fazendo uma contextualização sobre a filosofia lá em Campina Grande, no âmbito também da Paraíba. Depois a contribuição no Prof. Filo para as pesquisas, o núcleo da Federal de Campina Grande, como funciona e em que tem viabilizado as pesquisas. E, por fim, eles vão delimitar os seus objetos, seus problemas e suas metodologias. Um abraço e um cheiro para todo mundo, e aí eu passo para o Rondon, o pessoense emprestado. Tem que melhorar o negócio, né? Bom, bom dia ainda, né, a todos e todas. Vou pedir só 5 minutos dos meninos e da menina, não é? E de vocês, só para completar um pouco, né, a fala da manhã de abertura, porque eu acho que é importante para os estudantes que estão chegando, né, os nossos professores mestrandos e mestrandas. No sentido de lembrar que esse prof, não é, esse movimento que está aqui hoje, não é, ele começa mais atrás ainda do que Edmilson colocava hoje de manhã, não é? Ele começa lá no final dos anos 80 para os anos 90, não é? Quando a gente já tinha um processo, não é, de desconstrução, de desmonte de uma série de conquistas que nós tínhamos realizado no processo de redemocratização nos anos 80, não é? E algumas aqui já estavam nesse movimento, não é, pela produção científica na área de ensino de filosofia e por uma luta naquela época, então, para garantir, pós-LDB, a presença da filosofia que foi conquistada em 2008. Não é? Então, é uma luta que já vem de longe, né? E é o coroamento disso, ou seja, nesse momento tão perigoso, tão, né, temeroso,
né, que nós estamos, é bom renovar essa memória, né, para perceber que isso é uma conquista que veio sendo construída, desconstruída durante praticamente 30 anos já. Né? Ou seja, lembrar que naquele momento, lá nos anos 90, onde a filosofia estava naquele processo de vai ou não vai, eram as mesmas pessoas que estavam à frente do Ministério que hoje fizeram a reforma do ensino médio. É bom lembrar também disso. Inclusive a mesma pessoa, não é? Então, nesse momento, esse encontro, e eu queria só fechar, lembrar disso para todos nós, né, para marcar esse momento, né, ele tem muita importância. Muita importância não só pela maldita reforma do ensino médio e do Fundeb, que a gente esquece, não é, que mata o financiamento, da emenda constitucional 95, que nós temos gastos com educação, e a gente está falando aqui ampliação de vagas. Com que dinheiro, se nós temos o teto, né, congelado pelos próximos 20 anos? É uma questão para a gente. Né? A reforma trabalhista recém-aprovada, a decisão do Supremo, que cria a figura em algumas redes já, e vocês sabem disso, do professor Uber, não é? Com a permissão da terceirização, né, nas atividades fins, que é a nossa. Não é? Então, são muitas questões. E lembrar, não é? E me desculpe aqui, né, as opções, duas questões fundamentais para fechar. Primeiro, o momento que eu acho terrível, em que tudo aquilo que é a cultura brasileira, né, patriarcal, machista, escravista, conseguiu se personalizar, não é? Uma figura que eu acho que nós temos que, né, o inominável. E nós temos, exatamente onde é a sede do nosso prof, um preso político no Brasil, é sempre bom lembrar disso, não é? Gostemos ou não disso. Então, é aqui, é o nosso lugar, a nossa responsabilidade. Eu gostei muito da fala dos companheiros de Manaus, ou seja, de lembrar dessas questões. Eu acho importante, né, que comecemos o nosso trabalho, e lembremos sempre em cada nossa atividade que esse lugar nosso, nesse momento, tem uma responsabilidade histórica muito grande que cabe a gente defender com todas as forças. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas também. A gente não vai demorar muito, porque falaram que a fome já está batendo, é verdade? Então, vamos lá. Eu me chamo Caligiana Farias. Eu estou no ensino médio do nosso estado, né, Paraíba, mas especificamente na Escola Cidadã Integral Nenzinha Cunha Lima. Minha escola, ela funciona em tempo integral. A minha experiência com a filosofia, ela já vem desde o ensino fundamental e ensino médio, ambos também, lógico, na rede particular de ensino e também na rede estadual. De acordo com o que nós fomos falando aqui, a gente vai fazer meio diferente, que é para incitar a curiosidade de vocês ao final, e a gente vai falar da nossa pesquisa. Mas a nossa principal introdução, a gente sentiu a necessidade de contextualizar qual a importância do Prof. Filo na nossa cidade. Qual a importância do Prof. Filo para o nosso estado? E aí é interessante fazer um recorte. Tudo vai começar por volta de 2005, quando lá na cidade de Campina Grande não tinha também sequer a filosofia nem na rede estadual, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Então, por volta de 2005, começa, né, se instaura na cidade de Campina Grande o curso de filosofia na UEPB. E eu começo por lá. Então, nós temos a primeira turma de filosofia na UEPB. Essa primeira turma se forma por volta do finalzinho de 2008 para 2009. E nós temos também na cidade de Campina Grande uma instauração do ensino de filosofia no ensino fundamental. Então, lá em Campina Grande começa com o ensino fundamental. Só que veja só, quando surge a filosofia no ensino fundamental, não tem sequer professores ainda capacitados para receber essas turmas. Então, em 2008, ao mesmo tempo que se forma a primeira turma da UEPB, é lançado a primeira turma também da UFCG, em Campina Grande. Porque até então, o curso de filosofia a gente só tinha na UFPB, na cidade de João Pessoa. Então, se a gente reparar direitinho, a Campina Grande estava carente desses profissionais, da formação desses profissionais. Em 2009, a gente tem, então, o curso de filosofia na UFCG e, ao mesmo tempo, no mesmo ano, o primeiro concurso de filosofia para professores do Estado, do qual eu também fiz parte, graças a Deus. Só que o segundo concurso para a filosofia do Estado, para professores do Estado, aconteceu somente agora, em 2017, quase, 7 anos depois,
8 anos depois. E somente 8 anos depois, o chegar da filosofia na cidade de Campina Grande, na UFCG, é que nós tivemos a oportunidade de ter de presente na nossa terra, na nossa cidade, no nosso estado, o Prof. Filo. Então, a nossa apresentação de hoje ela vai se basear justamente nisso. Qual a importância do Prof. Filo, não só para as nossas pesquisas, mas especificamente para a nossa cidade, para toda a nossa região. Ok? E já que eu estou falando em região, vamos então, eu vou passar a fala aqui para Rousseau, porque a gente tem 3 problemas para dar conta. Rapidão, Rousseau. Rousseau está aqui, ele não morreu. Ele veio também. Então, toda a nossa pesquisa, tudo que a gente tenta dar conta, né, eu vou apressar, que a fome está chegando. Tudo que a gente tenta dar conta é o seguinte, vê só. Nós temos um descaso enorme com a filosofia, principalmente por parte de docentes. Docentes não formados em filosofia que acham que uma aula de filosofia é dizer qualquer coisa, bota um texto para o menino filosofar, para ele refletir, não é nem para filosofar. É para ele refletir e é bom. Então, qualquer pessoa pode dar essa aula. Nós temos um segundo problema, que era a ausência da filosofia no currículo dessas escolas. E um agravante nós temos sim no estado da Paraíba o ensino de filosofia no estado, né, mas no município não. Eu tenho a honra de participar dos dois, tanto do estado como de uma cidade de interior, onde lá a filosofia é obrigatória também, mas não é unanimidade. Nem todas as escolas, nem todos os meninos do ensino fundamental e meninas conhecem, entram em contato com a filosofia. Então, esse é um agravante muito grande, né? Porque a gente olha logo para o adolescente, o jovem do ensino médio. Mas isso vamos resolver. E temos um terceiro problema também, que é essa carência de profissionais. Então, a gente agradece desde já assim, essa importância do Prof. Filo na nossa cidade, que a partir disso faz todo um diferencial para toda a regional, principalmente. Eu vou passar a fala para Rousseau, porque ele vai falar, então, algumas coisas para vocês. Eu vou deixar na curiosidade. Boa tarde, né? Que eu acho que já passa do meio-dia, praticamente. Não, ainda não? Então é a fome. Mas, assim... É porque eu detesto microfone, eu não tenho um hábito de falar. Enfim, eu diria que há Eu diria que há uma espécie de quarto problema que ela não citou, mas que todos nós sentimos, que não é só a questão da inserção do profissional, mas, enfim, esse ano houve um concurso que só chamaram 5 vagas para uma região que, segundo estudos que nós fizemos, há uma imensidão de profissionais de outras áreas lecionando, e isso empobrece demais o ensino da filosofia. E, assim, é meio que temeroso, como o Rondon falou, de fato nós investimos em formação, e no final não tem uma contrapartida do governo e não haver essa receptividade por conta da ausência de concursos. E, dando continuidade ao próximo tema, eu, como único campinense da turma, já que a maioria aqui foi adotado, eu queria falar um pouco de Campina, e assim, não só de Campina, mas da Paraíba no geral, mas por ser nossa situação e nossa região de atuação. Campina é uma cidade que, embora ela seja pequena, assim, ela tem em torno de 400 mil habitantes, mas ela é uma cidade que atende a circunvizinhança inteira, com inúmeros campos e universidades e cursos, assim como eles que... Ela é de Coité, Gustavo é de Picuí, são regiões, são cidades que estão em torno de 30 quilômetros no raio de distância, mas a UFCG mesmo, ela atende alunos que estão a, sei lá, 100 quilômetros no raio de distância, por exemplo. Então, o que torna Campina especial, de fato, principalmente para a filosofia, eu acho que é isso, que é uma cidade que ela é composta muito por estudantes e ela, assim, tem uma efervescência cultural gigantesca, tanto que é a terra do maior São João do mundo, para contrariar Flávio aqui, nosso professor, que é de Caruaru, que defende que Caruaru é a maior, mas a gente sabe que é Campina. Enfim, mas assim, além disso, é uma cidade que ela transpira, além de transpirar cultura, é uma cidade que ela tem muito respeito à diversidade. Tanto que há um evento que data há mais de 30 anos, que é um evento que ele é sediado em Campina, que é a Nova Consciência, que é um evento que agrega as mais diversas religiões possíveis e, assim, é um evento público internacional que há todo ano, no período do carnaval. E, assim, tanto que a filosofia, eu acho que é algo que sempre esteve impregnado na cultura campinense, embora não houvesse essa inserção de fato no ensino. Mas
não sei se por interesse, por teimosia nossa, nós estamos nessa área. E, assim, tanto em nossas pesquisas como em nossa formação pessoal, de fato, o que a gente quer é continuar a contribuir. Gustavo? Bom dia, meu nome é William Gustavo, sou professor de filosofia do estado do Rio Grande do Norte, mas faço parte do programa Profilo em Campina Grande. E assim, nós vamos falar um pouco hoje sobre qual a importância do mestrado profissional de filosofia em Campina Grande. Como a colega Caligiane falou, nós temos um contexto histórico, né, que envolve a filosofia na nossa cidade. Ela faz parte da primeira turma de filosofia da UEPB e eu faço parte da primeira turma de filosofia da UFCG. Então, o curso começa em 2009 e, assim, o mestrado ele vem como um processo, né, para fortalecer os profissionais de filosofia da nossa região, não só de Campina Grande, mas também de cidades vizinhas, tanto do estado como de outros estados, pois temos estudantes também do Pernambuco, estudantes de Alagoas, e a partir das nossas vivências, vamos buscar relatar um pouco mais delas para vocês hoje. Boa tarde. A fome nos divide entre tarde e manhã, né? Eu sou Jaelson, trabalho na Escola Severino Cabral, escola do Estado, né, pública também integral. Nós vemos essa realidade bastante expansiva na Paraíba sobre as escolas integrais. Falando de modo específico do Prof. Filo, do ponto de vista do ensino, o que é que ele nos promove, o que é que ele vem trazer de novo daquilo que estávamos acostumados ou que a academia nos proporcionava, né? E que esse mestrado vem trazer. Primeiro, né, falando da nossa experiência, né, vivida um pouco no solo, no chão da Paraíba, acredito que o Prof. Filo vem nos ajudar a pensar a filosofia um pouco fora da caixa. Pensar a filosofia por uma ótica, né, do filosofar. Pensar a filosofia não a partir do ponto de vista somente, né, histórico, mas pensar práticas, né, que desperte, né, para um filosofar, né. Posteriormente, nós vamos ver alguns vídeos, né, que durante o nosso curso foi proposto que fizéssemos experiências filosóficas, mesmo fora de sala de aula. Então, pensar nisso, né? Tendo como base aí o filosofar. Então, uma outra coisa é pensar a filosofia enquanto ensino. Eu confesso a vocês que eu fiz filosofia e eu acho que alguma parcela, não sei como é nos estados de vocês, mas na Paraíba era muito assim, nós estávamos na filosofia, tinha filosofia no ensino médio, porém nós não pensávamos em ensinar filosofia. Então, o Prof. Filo, ele abre-nos os olhos para isso, né, de que a filosofia ela pode ser ensinada e que pode ser provocadora, né, provocadora, inclusive, né, dessa realidade transformadora e política, né? Então, era nos formado numa ideia de filosofia e não para essa ideia de ensinar filosofia, né? Então, o nosso prof, né, são duas turmas. A primeira turma nós temos 10 estudantes, né, as 9 estudantes, e a segunda turma, 10 estudantes, né, que estão cursando aí no Prof. Filo, né? Então, é uma realidade aí, né? E várias realidades que vão nos provocando a isso, né? E é lógico que diante disso nós temos alguns entraves, né? Eu acho que a gente não pode sair daqui sem discutir, né, como o professor Rodão já falava, esses desafios que nós estamos, do ponto de vista acadêmico, abrindo a nossa discussão no âmbito do mestrado, mas também nós estamos vivendo um fechamento do ponto de vista das políticas aí conservadoras que nos pergunta como vamos sobreviver, né, na filosofia, né? E aí a gente pode destacar, por exemplo, as controvérsias políticas conservadoras, né? Na Paraíba, né, tem surgido muito a ideia da escola sem partido,
algumas prefeituras, né, que foram já aprovadas, que foram adotadas, né, também a ideologia de gênero, inclusive aprovada pela Câmara de Campina Grande faz um mês, né? A outra realidade é o avanço das escolas técnicas. Nas escolas técnicas, que parece que pensar a área de humanas, e aí não só a filosofia, pensar a área de humanas, parece ser algo desnecessário, porque parece que se faz necessário que pensemos máquinas, pessoas que possam gerar isso, né? Pensar a técnica, né? E a outra, a mais recente, a da terceirização, então, que parece que nos deixa desarmado diante dessa situação, né? De que vamos ser professores muito mais para reproduzir aquilo que o Estado nos diz do que como seres pensantes, né? Pensar essa realidade do ser, né? Então são esses desafios, né? Pensamos, né, todo esse panorama, né, de uma filosofia renascente que está viva, mas é sobretudo, acho que eu profilo uma filosofia da resistência, uma filosofia, né, de pensar também a nossa resistência, né, como sobrevivência, né? E eu não sei se eu estou sendo saudosista demais, mas ver essa plateia aqui, pensar a filosofia enquanto Prof. Filo, dá a ideia de muita unidade, de que nós fazemos filosofia no diálogo de iguais, né? De que não estamos mais, né, o Paraná faz de um jeito, mas nós estamos em conjuntos, né, para fazer essa filosofia, né, e pensar, né, como diz um provérbio africano, né, eu sou porque nós somos, né? Posso... Então, gente, o Prof. Filo, ele vai buscar também a capacitação dos professores de filosofia, certo? Em especial, não só de filosofia, mas os professores que atuam como professor de filosofia com outra formação. Temos no nosso núcleo uma professora de história, que atua dando aula de filosofias e que a gente percebe na fala dela como é gratificante participar do mestrado. Vocês podem ver aí um pouco das nossas vivências no mestrado, com participação de algumas professoras, como a professora Elisete, a professora Renata Aspes, o professor Walter Coan também está aí, e a professora Patrícia, que também está aqui conosco hoje. Então, gente, a formação... Outro ponto importante do nosso programa, que nós buscamos desenvolver no nosso núcleo, é a questão da formação de profissionais embasados no rigor metodológico e de fundamentos científicos. Então, durante o período, antes da gente entrar na nossa pesquisa de fato, a gente procurou desenvolver pesquisas relacionadas a esse embasamento. Criamos um material didático lá durante as nossas disciplinas, que foi um livro didático que fizemos na aula de laboratório, não foi? Também outras atividades. Bem, essa experiência trata-se de uma intervenção que a gente achou muito relevante, porque, assim, a gente sempre, como o Gels falou, costuma viver numa zona de conforto, né, na caixinha. E esse professor, que é o Walter, ele despertou coisa interessante. Como seria você ensinar filosofia ou desenvolver um itinerário filosófico com um público não filosófico, que é geralmente o que a gente se depara na sala de aula no ensino de base. Mas, ainda assim, já tem meios procedimentais que fazem com que a gente consiga desempenhar essa atividade. E ele ainda foi mais. Então, o que é que vocês fariam se vocês fossem desenvolver essa prática na rua? Num local que não fosse a zona de conforto de vocês, que é a sala, com horário para entrar e sair, com tudo certinho. Então foi daí que partiu essa ideia da gente propor atividades e discussões filosóficas em ambientes que não fossem um ambiente escolar. Um dos vídeos que a gente vai passar, que é curtinho, foi no Instituto dos Cegos, que é um instituto que é uma organização sem fins lucrativos, que tem em Campina Grande, e que eles dão apoio tanto desenvolvendo a habilidade da leitura em Libras para os portadores de necessidades especiais, como também eles estudam e discutem políticas públicas, como a questão da inclusão.
E a outra intervenção que foi feita pela equipe de Caligiane, que foi num parque de prática de esportes, e que eles fizeram a intervenção com as pessoas que estavam fazendo Cooper e praticando esportes no local. Ela pode explicar um pouco melhor, que é enquanto a gente resolve o probleminha técnico. Olha só, a tecnologia dentro do trabalho, mais uma vez. É o seguinte, essa experiência filosófica que o professor nos propôs é para que nós desenvolvêssemos algo com o público não filósofos, né? Que muitos deles que sequer sabiam o que era filosofia. Então, a proposta do nosso grupo foi, como o Rousseau já acabou de falar, nós fomos para um parque lá de Cooper, e enquanto as pessoas caminhavam, nós dividimos todo o percurso em 5 estações. A estação mitológica, a estação filosófica, a estação da ciência, a estação do senso comum, certo? E a estação religiosa. Então, o que acontecia? A cada momento que o pessoal ia entrando em determinada estação, os alunos, aí eu me utilizei dos meus queridos estudantes, eles iam problematizando. E, por incrível que pareça, o momento da religião lá era um deles mais, né? Porque muita gente sequer tinha ouvido falar em Zeus. Então, quando eles saíram lá da estação da mitologia, porque Zeus é o superior, o supremo Deus e tal, e as pessoas já começavam a se inquietar, mas quem é Zeus? E, ao final de tudo, a fala das senhorinhas, vou pesquisar, porque isso é mentira, não sei o quê. Então, quando chegava na estação científica e colocava o próprio Deus em xeque, né? E a questão da ciência, mas você sabia, o senso comum era muito interessante, porque quando eles passavam lá na estação do senso comum, aí tem as sandálias viradas, né, as superstições e tal, e os alunos inquietando e jogando as flechadas no pessoal, e eles se inquietando bastante. Até que chegava na estação da filosofia e vinham os questionamentos. Então, foi uma experiência riquíssima, que da sala de aula, surgiu na sala de aula, nós levamos novamente para o público, para a sociedade, e retornamos. Já funcionou aí? Deu certo ou não? Então, vamos ver, porque aí, ao longo, a gente explica melhor. Bom, pessoal, eu sou o professor Walter, professor da Universidade Federal de Campina Grande, e ministro uma disciplina intitulada Laboratório de Ensino de Filosofia, no programa de mestrado em Ensino de Filosofia da Universidade. Hoje, os meus alunos, que são todos professores de filosofia, 7 deles irão preparar e realizar 2 atividades pedagógicas para pessoas não filósofas, ou seja, para um público de pessoas que não estudam filosofia. Essas atividades serão realizadas logo mais na cidade de Campina Grande, uma delas no Instituto dos Cegos e outra num parque da cidade. São ao todo 7 professores desenvolvendo essa atividade da disciplina, cujo principal objetivo é exercitar a capacidade de produzir e realizar ações de alto potencial filosófico para um público que não é necessariamente um público acadêmico e nem escolar. Estou muito ansioso por essas atividades, quero parabenizar desde já os meus alunos pela iniciativa e pela coragem, e quero dizer a todos que essas atividades serão acompanhadas por mim e serão também registradas para que possamos, além de tê-las guardado, poder utilizá-las como material de estudo e reflexão para a nossa atividade. Então, a todos, muito obrigado pela atenção e acompanhem logo mais todos os vídeos que a gente puder postar desse material. Um abraço. Pode passar. Nós temos um segundo. Ei, Danilo, mas contar não, pode sair para dar um... Pronto, deixa isso aí que sair vai ser a pergunta do final. Quando a gente for sair para almoçar, aí a gente quer saber se vocês concordam com aquilo ali. É ao final. Sim. Então, é preciso que a gente tem que buscar sempre ali se adequando às regras da sociedade, certo? Não todas, a gente não vai engolir tudo, mas algumas são necessárias também. E aí, só um pensamento aqui, um pensamento para vocês bem interessante. Olha só, abre aspas. O prazer não é um mal em si, mas certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. Deixa aspas. Reflitamos no que quer dizer essa frase, né? E me dê licença que eu preciso ir ali no... Pegou um outro pensamento, acho que eu notei um pouco, que fala sobre o impossível reside
Estou chegando a fazer uma ponta. Como é que essa ligação da felicidade com vocês, né? Nesse mundo, eu falava, né? Nessa busca da inclusão, na busca do espaço. Alguém distribuída não, né? O impossível reside nas mãos inertes daqueles que não têm. Essa realidade que é impossível, né? É basicamente aquela coisa, pode ser difícil, mas se eu não tentar, eu não conseguir, né? Isso, e aquela coisa, né? Uma frase de um anime que eu pego muito, é aquela coisa, Tirashi nunca abandona seus sonhos, coisa de... Então, gente, aí a gente está mostrando para vocês uma roda de conversa desenvolvida no Instituto dos Cegos de Campina Grande, no qual nós buscamos levar o tema da felicidade para o nosso público e saber como é que eles viam a felicidade, com um olhar voltado para a questão da inclusão. Assim, foram desenvolvidas essas atividades, entre outras, também como a criação de uma plataforma digital para que pudessem ser divulgadas essas nossas experiências. Então, pode passar isso aí também. É o chamado passeio filosófico. Nós temos, então, algumas fotos e tem uma coisa bem interessante. No momento em que as pessoas iam fazendo esse passeio filosófico, experimentando nessas inquietações que a filosofia propõe, de quebra, tinha num espacinho, assim, num parquinho para criança, algumas outras inquietações voltadas à teoria do conhecimento. Então, a gente tinha lá um conjunto de ilusões de ótica, era um momento para as crianças. Vai passar mais à frente, um outro momento em que a gente tapava os olhos dos meninos, eles pegavam em alguma coisa para trabalhar a questão do empirismo, do racionalismo, de onde é que surge realmente o conhecimento. Então, no momento em que os adultos estavam, né, em pleno filosofar latente, as crianças também estavam participando de alguma experiência filosófica. E aí, o que foi que a gente fez? Como eu gosto de trabalhar com teatro, eu tenho uma proposta bem interessante de colocar os textos de filosofia numa linguagem mais fácil, mais acessível, através da arte, e aí eu me utilizo do teatro. Eu peguei a obra O Alto da Compadecida, peguei também os 5 tipos de conhecimento. Então, tinha Dorinha, que representava a mulher, que era a filosofia. Nós tínhamos Chicó, que era a mitologia e suas fantasias, suas histórias. Nós tínhamos o padre, né, que representa o conhecimento, a religiosidade, a religião. Nós tínhamos o Major Antônio Moraes, representando a ciência, o homem da grana. E tínhamos também o cangaceiro, que era o senso comum. E essa peça de filosofia, a nível regional. E nós fomos depois apresentar essa peça a nível estadual e ficou numa colocação muito boa. Então, a filosofia, ela, na nossa escola, no nosso projeto, na nossa cidade, ela tem esse viés muito prático. Como é que a gente torna essa filosofia mais viva e mais prática? Pode passar, por favor. Então... Mas tudo começa lá, na escola ainda. Na foto de cima é no meu projeto de filosofia, que já acontece há 6 anos. Daqui a pouco, quando eu for falar da pesquisa, fica melhor. E ali é o momento do parque, onde as pessoas entravam na estação e tinha lá um menino com a Bíblia, tá representando. Ao longo de todo o passeio, se vocês repararem, nas árvores, nas estacas, por todos os lugares tinham questionamentos e foi muito interessante. Pode passar. A peça começou lá na escola, na verdade, aí foi para uma outra versão. Aí dos meninos, pode passar também a outra proposta. Atualização dos avanços na pesquisa aplicada e a proposição de inovações. Então, é nesse momento que a gente vai falar agora das nossas pesquisas, tá certo? Bom, vamos tentar ser breve, e às vezes a gente perde de dizer algumas coisas por conta disso, mas eu acho que é interessante a gente ter como perceber como é que está sendo, né, vislumbrada nossas pesquisas a partir deste solo, dessa realidade que foi falada, né, na filosofia. Só uma observação, quando nós falamos ali que filosofia para não filósofo,
você pode pensar, tá, mas nós estamos discutindo a questão do ensino de filosofia. Mas, como a Caligiana colocou, são alunos que fazem a experiência. A experiência começa em sala de aula e vai até outros públicos que não são filósofos. Então, ela não está desligada da sala de aula. Bom, voltando à minha pesquisa, tem como tema filosofar no ensino médio, perspectiva de uma filosofia africana. Então, o projeto ele propõe a filosofia numa perspectiva diferente da visão eurocêntrica, né? Mais focada na valorização da diversidade. Então, é isso que se propõe. Então, percebemos que não somente a Europa é produtora de conhecimento e textos filosóficos, mas percebendo que não há limites para o conhecimento. E nessa perspectiva que a gente pode afirmar aí esse lado da filosofia africana. Como também nós falamos muito de uma filosofia em saída política. Então, pensar a filosofia na perspectiva africana é buscar uma filosofia libertadora em vista de uma ética que priorize o outro e que passa pela sensibilização, né, das pessoas, né, como considerar os vários princípios, né, do outro. Então, procurar um ensino de filosofia que se constrói como um saber multicultural, buscando um diálogo entre vozes. Né. E aqui está. Pensar uma filosofia fora desse cenário eurocêntrico é pensar uma filosofia de diálogo entre iguais. Então, nós vamos tirar um pouco aquela autoridade, né, de que aqui está, né, o gigante da filosofia, do qual eu não posso questionar, do qual ele é autoridade, mas pensar uma filosofia do diálogo, com outras possibilidades, com outras vozes. Do ponto de vista metodológico, o nosso trabalho ele está focado em 3 turmas do ensino médio. Então, a minha pesquisa ela vai estar passando por 3 turmas, da qual vamos trabalhar temas como, o primeiro ano, mito e a filosofia, segundo ano, uma turma do segundo ano, a ética, e o terceiro, a estética. Só que isso numa abordagem a partir, vamos trabalhar mito a partir da África, e não a partir da mitologia grega. Agora, isso não é uma abordagem de negação da filosofia europeia, mas é uma filosofia de diálogo. Não entenda aqui, não, nós estamos querendo negar uma para afirmar outra, não é isso. Mas é uma filosofia, uma concepção de diálogo. Então, a partir dessa realidade, né, que vai propondo aí o nosso trabalho. Eu trago como o apoio filosófico um filósofo africano chamado Marcier Touar, que vai trabalhar a identidade de uma filosofia, né, genuinamente africana. E aí, contestando inclusive outros africanos que trabalham na possibilidade de uma etnofilosofia, que seria a ideia de que pode existir uma filosofia, porém não comparada à grega. E aí ele vai trabalhar de que não, aqui verdadeiramente há uma perspectiva filosófica, né, embora de forma diferente. Então, é nessa concepção. E o que levou a pensar essa filosofia? Às vezes, dá a impressão de que trabalhar esses temas atualmente parece uma coisa muito de moda, ou parece que é apenas algo que a gente está, né, colocando para ser bem aceito, ou o contrário, né? Não, mas pensar a filosofia africana, para mim, é pensar uma sala de aula que se preocupa e que vê essa diversidade. Então não dá para a gente negar, né, do ponto de vista filosófico, também discutir essa diversidade de que há outras possibilidades, inclusive no fazer filosofia, considerando o aluno também de igual para igual, nesse diálogo de construção. Inclusive, por exemplo, o nosso produto será construir uma cartilha didática a partir da discussão do aluno. Então seria construir um bilhete filosófico que eles vão construindo,
e sendo reavaliado, e no final nós construiremos uma cartilha filosófica que serão usadas por outras turmas a partir das discussões dele, dos temas que foram problematizados. Então, pensar a filosofia, pensar nessa ideia de propor algo diferente, de propor algo novo, né? E isso, vale a pena salientar que nós, como na filosofia, nós começamos a pensar a partir da lei 10.639, né, quando então essas discussões vão sendo aí inquietadas, né? Então, e essa experiência, né, em sala de aula tem me ajudado para que possa descobrir meios que possam aproximar a filosofia à realidade que o estudante está inserido, né, que valoriza aí a diversidade. Então, como pensar a filosofia, né, a partir daqui da nossa realidade, né? Como toda a teoria já nos foi provocada. Isso foi o Prof. Filho, né, com toda sinceridade que me levou a isso, né? Como havia dito antes, do ponto de vista acadêmico, a filosofia está muito mais pautada naquela ideia de filosofia é apenas uma teoria que a gente deve ser estudada e admirada. Aqui não, nós estamos pensando filosofia realmente voltada para o ensino, né? Então, isso nos ajuda a compreender a realidade. Escola, numa perspectiva multicultural, com seus inúmeros desafios, que precisa ser entendida não apenas como uma parte, mas trabalhar o problema de forma multidisciplinar. Então, também não tem como pensar a filosofia isolada, mas essa multidisciplinar e até multi-sala de aula, fora da sala de aula, né, como a gente apresentou algumas pesquisas. Bom, é isso que a gente está pesquisando, está motivando aí a nossa discussão. Bem, pessoal, então minha pesquisa, ela tem como título Das Versões às Subversões, uma busca do protagonismo no ensino da filosofia. Para não me demorar, então vamos lá. Preocupada com também o protagonismo não só do professor em sala de aula, como também dos estudantes, eu tento pesquisar o próprio ensino da filosofia como sendo protagonista nesse processo. E como é que acontece isso? Por que é que isso me inquieta? Porque eu quero entender quais são as versões dos estudantes também. Porque ele tem que também dizer e organizar um currículo na sala de aula. Porque a partir do momento que só eu ofereço problemas, só eu ofereço a história de filosofia, os temas que eu acho pertinentes para mim, tendo em vista que eu não vou oferecer aquilo que eu não gosto, então eu sinto a necessidade de saber também o que é que você, estudante, gosta de trabalhar. O que é que você gostaria de falar? Quais são os seus problemas? Então eu faço um recorte no próprio currículo ao longo do ano. Esse projeto chamado Filosofarte, ele já está no 6º ano agora. Só que eu confesso a vocês que até 2 anos atrás eu não sabia direito o que eu estava fazendo, porque eu aprendi também que filosofar não é só comunicar. Filosofar não é só refletir. Filosofar não é só dizer o que você entendeu de tal coisa. Filosofia é criar. Então eu preciso abrir um espaço como linha de fuga para o meu estudante criar também. Então, como é que eu faço? Eu separo um bimestre inteiro, aí eu separo a turma, inclusive, os alunos em ilhas filosóficas. Cada ilha vai tratar o tema que melhor lhe apraz. Então, a gente vai criar numa sala, inclusive, grupos de 5, 4, 6 alunos, e eles vão trabalhar durante um bimestre o problema que eles querem, o que é que eles gostam de falar. Eles gostam de falar de quê? De violência, eles gostam de falar de quê? Com cuidado para não se transformar também no trabalho de sociologia, né? Vamos falar da violência, mas por que da violência? Por que você quer falar de violência? Lembrando que aí todo esse projeto, ele vai ter como base, como protagonista, o problema do aluno e não o problema que eu ofereço para ele. Então, a minha preocupação é a seguinte: como é que eu afeto esses meninos? E eu não estou falando em aula show, não. Eu estou falando em aula que eu consiga problematizar junto com ele. Mas é uma aula que a protagonista não sou eu. O protagonismo do ensino de filosofia abarca todos nós, estudantes e professor. Então, o meu problema, como encantar esses jovens que já têm um monte de problemas? Como afetar com flechadas, como arrombar o pensamento desse menino se a própria escola está repleta de problemas também? Então, eu encontro na filosofia de Renata Aspes esse termo
que ela fala na tese dela também, que é da subversão e me apaixono. Porque um dia eu caí na besteira de dizer que meu aluno parece que ele cria conceito. Eu não conhecia Deleuze direito. Ainda não tinha lido muito Deleuze. Então, ele cria, sim, uma versão menor. Ele cria as próprias versões a partir daquelas que a gente oferece a eles. E por que é que isso não é valorizado? Eu preciso criar um espaço para isso. Então, o meu projeto, a gente cria essas ilhas filosóficas. A partir dos problemas deles, a gente sai dos muros da escola. A própria escola também recebe pessoas com excelência para falar, para tratar com os alunos daqueles problemas. E aí, sim, é criado um espaço de comunicação. Ele comunica para toda a comunidade escolar as suas subversões, os seus problemas, as suas inquietações, como eles chegaram até ali, qual foi o processo. E isso é que eu procuro. Como educar para a argumentação, né? Como educar para um menino para meninos e meninas que já estão assim cheios de uma contextualização complicada? Como educar com intencionalidade? Como educar, inclusive, para desmantelar, desconstruir todas aquelas verdades que eles já acreditam e que eles já têm? Então, não é tão simples, mas não é impossível também não. Então, a gente tem esse processo, a gente tem essa proposta de trabalhar as versões dos alunos como também sendo protagonistas no processo de aprendizagem, da educação para a filosofia. E aí, no último dia, a gente trabalha com a questão artística, né? Que é uma outra forma. A subversão ela pode ser manifesta de várias formas, não só de forma escrita, como também através da oralidade e da arte. Essa é a minha pesquisa. E já estão dizendo que o pessoal está arrochando a fome, então eu vou passar para os nossos colegas, depois a gente conversa. Quem quiser aí saber mais. Bem, eu vou ser o mais breve possível. Minha pesquisa ela vem de uma constatação pessoal e de um, como é que eu posso dizer, de um incômodo que eu percebo tanto nos alunos quanto na minha prática, que é o questionamento que eles têm da importância efetiva da filosofia para a vida deles. Ou se é só mais uma disciplina que eles têm que obedecer como critério curricular. Então, daí, e junto aos estudos e leituras do Prof. Filo, eu percebi que eu poderia oferecer algo a mais. Que, no caso, seria o ensino de filosofia bem mais vivencial, de fato contextualizado com a realidade deles, e que, por necessidade pessoal e por ser uma coisa que eu já estudo desde a graduação, que é a noção de esclarecimento, emancipação, autonomia intelectual. Eu quis que a filosofia pudesse oferecer a eles mais do que as habilidades e competências previstas do currículo exigem que eu faça. Então, para isso, no meio das aulas, das intervenções filosóficas que a gente faz, eu tento sempre buscar incitar com que os conceitos, o que a gente esteja discutindo em filosofia, seja voltada para a questão da emancipação, que toda provocação extraia deles concepções próprias, e não as que geralmente costumam sair por habitualidade, ou porque geralmente todo mundo pensa assim, ou porque desse jeito é melhor. Então, geralmente, eu sempre tento inquietar eles e tirar eles da zona de conforto, assim como eu também tento me manter fora da minha, para que eu não seja mais um agente a causar vícios. Eu acho que, pelo tempo corrido, eu vou passar para o meu colega aqui. Então, gente, a minha pesquisa trata do tema Contribuições do ensino de filosofia sob o viés da pedagogia do conceito. A pedagogia do conceito é algo que eu vivo desde a minha graduação, na vivência com o PIBID. Durante a graduação eu passei 4 anos fazendo parte do PIBID, e no PIBID nós trabalhávamos com atividades voltadas à criação conceitual. Então, assim, vale ressaltar que essa pedagogia do conceito ela é embasada na obra O que é a Filosofia, dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, e nós buscamos desenvolver um olhar voltado à questão da filosofia enquanto criação de conceitos, buscando ver como o estudo, como a pedagogia do conceito em si, ela pode vir a contribuir com o ensino de filosofia no ensino médio. Mas não como um novo modelo, mas como algo que venha a acrescentar com o ensino de filosofia atual. Assim, nós desenvolvemos um estudo pautado no próprio itinerário filosófico, no passo a passo do conceito que os filósofos vão descrever na obra. O que é o plano de imanência? O que é o personagem conceitual para Deleuze?
como nós podemos pensar isso no ensino de filosofia. E estou realizando essas atividades atualmente na rede pública de ensino, só que também já trabalhei com isso na rede privada, tanto no ensino fundamental 2 como no ensino médio. Tá bom? E é isso. Sim, rapidamente, só para concluir, como de fato o mestrado é em rede, a gente vivencia isso na prática. Desde sempre, inclusive graças a Flávio e outros professores, a gente realmente vivenciou de fato o que seria o mestrado em rede. Então a gente compartilha com todas as fontes possíveis, seja com outros campos e com outros polos de mestrado, assim como com grupos de estudo, grupos de pesquisa, com o próprio PIBID. O PIBID também sempre trabalha em parceria com eventos, dando apoio e oferecendo o suporte prático no ambiente de sala. Acho que já finalizou, né? Sim. Então, tem um último vídeo aqui, porque eu quero que vocês digam se concordam. Ao final da nossa experiência lá no passeio pedagógico, os alunos, já era noitinha, já o final da tarde, e os alunos observaram que tinham pais curiosos lá observando o movimento. E uma colega minha filmou na hora que um aluno fez uma fala, e olha o que o rapaz falou, que falaram sobre nós, né? Então, veja só. Veja se vocês concordam. Acho que está sem... Já cansado, já... Na perna dela, tá passando um pouco Era bom que parasse para ver comer. Olha só. Ei, Danilo, mas conta qual foi a história dessa mulher? Da mulher? Sim. A mulher tava com o menino aqui, o menino chegou e tocou na perna dela, se afastou um pouco da mãe. Ela pegou e fez, não vai não, filho. Eles são todos filósofos não tem juízo não. Já pensou? Deixa eu verificar pra ela. E da mãe? Saiam de perto, meu filho, que ali são todos filósofos, e filósofos não têm juízo, não. E com essa frase, vocês concordam ou não? A gente encerra a nossa apresentação da UFCG Campus Campina Grande. Polo Campina Grande. Muito obrigada.